Antes de aprender sobre dinheiro, eu aprendi a obedecer. E sabe onde foi isso? Dentro de uma sala de aula, de uma escola pública. Eu cresci ouvindo que a escola era o caminho do sucesso, que se eu me comportasse direitinho, tirasse notas boas, seguisse as regras, um bom emprego ia cair no meu colo. Mas olha só, ninguém nunca me ensinou a lidar com dinheiro. Nunca me explicaram como funciona um imposto, e muito menos me mostraram que eu podia empreender. Sabe o que me ensinaram? Fica quieto. Faz igual aos outros. Segue o conteúdo da apostila. Hoje eu entendo. A escola pública não foi feita para te libertar. Ela foi feita para te moldar, para formar empregados, não pessoas livres. E não, isso não é teoria da conspiração. É só olhar em volta. Quantas pessoas você conhece que terminaram o ensino médio preparadas para a vida real? Para lidar com dívida, imposto, estresse, mentalidade financeira? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Mas agora é a hora. Por que a escola me ensinou a obedecer, mas nunca a pensar por mim mesmo? Por que ninguém nunca falou de dinheiro na escola? Esse vídeo pode te incomodar, pode te fazer repensar tudo. E talvez, por isso mesmo, o governo não gostaria que você visse isso. Como e por que a escola foi criada para formar empregados? A escola pública, do jeito que a gente conhece hoje, não nasceu para formar pessoas livres, criativas e empreendedoras. Ela nasceu para formar trabalhadores obedientes. Parece forte dizer isso, né? Mas é só olhar para a história. Tudo começou lá na Revolução Industrial. As fábricas estavam crescendo e os donos das indústrias tinham um problema. Precisavam de pessoas que soubessem ler, escrever, fazer conta e obedecer ordens. Não dava para ter gente que pensasse fora da caixa. Isso seria perigoso. Eles precisavam de gente pontual, disciplinada, acostumada a ficar sentada por horas. Gente treinada para ouvir e repetir, não para questionar. Adivinha onde esse treinamento acontecia? Isso mesmo, na escola. A estrutura era praticamente a mesma de uma fábrica. Sinos para marcar o começo e o fim das aulas, igual ao apito das fábricas. Filas, uniformes, horário fixo. E um professor lá na frente passando conteúdo padronizado para todo mundo igual. E olha que loucura! Esse modelo, criado há mais de 150 anos, continua sendo usado hoje. Mesmo com toda a tecnologia, internet, inteligência artificial, a escola ainda está presa num sistema antigo, onde o objetivo principal é te preparar para se encaixar em algo, nunca para criar algo. E aí você sai de lá com uma cabeça treinada para seguir o caminho tradicional. Prestar vestibular, conseguir um emprego fixo, trabalhar mais de 40 anos, se aposentar cansado, sem liberdade e com pouco dinheiro. E o pior, você sai da escola achando que esse é o único caminho, que pensar diferente é arriscado, que empreender é coisa de quem já tem dinheiro. Mas e se fosse exatamente isso que eles quisessem que você acreditasse? O que a escola não ensina e por que isso afeta sua vida financeira e emocional? Pensa comigo, a gente passa mais de 12 anos da vida dentro da escola, mas quando a gente sai de lá, não sabe fazer um imposto de renda, não sabe lidar com dívidas, não sabe como funciona um salário líquido e muitas vezes nem sabe o que realmente gosta ou quer fazer da vida. Isso acontece porque a escola não ensina o que é importante de verdade. Por exemplo, você aprendeu a controlar sua ansiedade? Aprendeu a lidar com frustração, pressão e medo de errar? Te ensinaram a cuidar da sua mente? Falaram sobre como gerar renda além do salário? Não. E sabe por quê? Porque isso te deixaria forte demais, livre demais, confiante demais. E um trabalhador confiante não aceita qualquer emprego, não aceita ganhar mal, não aceita ser explorado. Então é mais fácil deixar todo mundo no escuro, fingir que estudar fórmulas de Bhaskara vai preparar alguém para pagar um boleto vencido.
ou que decorar a tabela periódica ajuda alguém a sair do vermelho. E enquanto isso, a vida acontece aqui fora. Gente entrando no cheque especial, comprando fiado sem saber quanto deve, achando que cartão de crédito é renda e aceitando viver no aperto, porque nunca aprendeu outra forma. A escola deveria ser um lugar para ensinar a viver, mas virou um lugar que só ensina a sobreviver. E aí, quando você se vê perdido, estressado e endividado, o sistema te culpa. A culpa é sua. Você que é desorganizado. Mas a verdade é que você foi preparado para isso. Para depender, para se frustrar, para aceitar pouco, achando que é o normal. Porque ninguém quer que você descubra isso. O sistema precisa de você alienado. Agora me diz, por que essas coisas tão óbvias nunca foram ensinadas para você? Por que a escola nunca falou sobre dinheiro, emoções, propósito ou liberdade? Porque isso não interessa ao sistema. O sistema não quer que você pense, ele quer que você consuma. Ele não quer que você questione, ele quer que você obedeça. Imagina só se todas as pessoas soubessem cuidar bem do dinheiro. Ninguém mais faria dívida com juros abusivos. Bancos perderiam bilhões em lucro. Cartões de crédito deixariam de ser armadilhas. Imagina se todo mundo tivesse educação emocional. Menos gente surtando de estresse no trabalho. Menos remédios sendo vendidos. Menos gente dependente de distrações para suportar a rotina. Imagina se todos entendessem o jogo do dinheiro desde cedo. Gente abrindo negócio próprio. Gente investindo. Gente se tornando independente do governo e do patrão. O sistema não funciona com pessoas livres. Ele precisa de massa obediente, que aceite o pouco que recebe, que ache normal trabalhar a vida toda para só aproveitar no final, se sobrar saúde. E a escola? Ela é o primeiro passo nesse ciclo. Porque quanto mais cedo você parar de questionar, mais fácil vai ser te manter preso. É por isso que tanta gente se revolta quando alguém decide pensar diferente, quando alguém decide empreender, ou falar de dinheiro, ou recusar o emprego dos sonhos para construir o próprio caminho. Porque isso quebra o padrão, mostra que tem outro jeito, e o sistema detesta quando alguém acorda. Agora você entende por que eu disse lá no começo que o governo talvez não queira que você veja esse vídeo? Porque a escola pública, que deveria ser uma ponte para a liberdade, acabou se tornando uma fábrica de obediência. E não me entenda mal. Não estou dizendo que o professor é o vilão, ou que o conhecimento é inútil. O problema é o sistema por trás da escola. Um sistema que formata mentes, que prepara para seguir ordens, mas não para liderar, que ensina a decorar, mas não a pensar. E aí, quando você se frustra com seu salário, quando sente que não sabe lidar com o dinheiro, que está sempre correndo atrás e nunca chega lá, não é só culpa sua. Você foi treinado para isso. Mas agora que você viu tudo isso, o que vai fazer com essa informação? Vai continuar repetindo o padrão? Ou vai começar a quebrar ele? Porque a verdade é uma só. Enquanto você continuar pensando como um empregado, vai viver como um. Agora me diz, como mudar de vida? Se a base da sua educação foi criada para manter você exatamente onde está, como crescer financeiramente? Se você nunca foi ensinado a pensar como quem prospera, o que acontece na escola é só o começo. O resto da armadilha acontece dentro da sua cabeça. Porque antes de alguém te explorar no trabalho, sua mente já te convenceu que você não merece mais. Antes de você se enrolar com dívidas, sua mente já disse que não dá para viver de outro jeito. E antes de você começar a investir, ela já te convenceu que isso não é para você. A prisão mais forte não tem muros, ela tem crenças. Crenças que te dizem que você tem que estudar, trabalhar, obedecer. E só depois, talvez, você possa viver.
Mas e se tudo isso for mentira? E se o seu maior problema com dinheiro não for a falta dele? Mas sim, tudo o que você acredita sobre ele? É disso que a gente vai falar no próximo vídeo. Te aguardo lá. A virada que você procura começa dentro da sua mente. E lembre-se, serei melhor amanhã, se eu aprender hoje.